Olá, boa noite. Criança morre e 3 pessoas ficam feridas após tiroteio no interior do estado. Quadrilha explode caixa eletrônico de Timon e espalha pregos para dificultar a ação da PM. A ação criminosa envolveu pelo menos 6 pessoas. 4 homens agiram diretamente na explosão e um casal foi visto em uma motocicleta espalhando miguelitos nas ruas entre o quartel da Polícia Militar e a agência bancária. Furto de cabos de energia elétrica causa prejuízos em agências bancárias na capital. O banco não pode ficar sem funcionar, o consumidor não pode ficar sem esse atendimento, que é um atendimento essencial, que não pode parar. Agentes do INEC fiscalizam brinquedos e artigos infantis em lojas na região metropolitana. E ainda, feriado prolongado registra aumento de passageiros no aeroporto de São Luís. A expectativa é que até segunda-feira o terminal receba cerca de 36 mil viajantes entre pousos e decolagens. Cerca de 6 homens explodiram um caixa eletrônico de uma agência bancária na madrugada de hoje, no município de Timon, a 450 quilômetros da capital. Para impedir uma perseguição policial, o bando espalhou pregos em diversos locais da cidade, como mostra a reportagem de Gorete Santos. Apenas um dos 12 caixas eletrônicos foi estourado, mas a explosão provocou muitos estragos. As portas e o forro foram destruídos. A ocorrência foi por volta de 4 horas da manhã. A Polícia Militar chegou a trocar tiros com os bandidos ainda na agência, mas eles conseguiram fugir. A ação criminosa envolveu pelo menos 6 pessoas. 4 homens agiram diretamente na explosão e um casal foi visto em uma motocicleta espalhando miguelitos nas ruas entre o quartel da Polícia Militar e a agência bancária, na tentativa de evitar a aproximação dos policiais. Os miguelitos são esses objetos usados por bandidos para furar os pneus das viaturas. Na fotografia, a quantidade apreendida nas ruas pela PM. O comandante da Polícia Militar na cidade explica que a dupla foi flagrada por uma das equipes que faziam ronda durante a madrugada. A atitude levantou a suspeita de que um dos bancos estaria novamente sendo alvo dos criminosos. A viatura de imediato se deslocou e visualizou 4 elementos em um Siena que já estavam saindo da caixa, inclusive já com estouro. Houve a resistência da polícia, a viatura inclusive chegou a desembarcar para fazer aquela primeira ostensividade. Eles acabaram aí adentrando ao Siena e se deslocando aí em direção à Avenida Teresina. As nossas demais viaturas acabaram aí também fazendo aquele cerco, mas eles evadiram. Localizada na avenida mais movimentada da cidade, a Caixa Econômica Federal de Timon já havia sido explodida em agosto do ano passado. Naquela ocorrência, um morador de rua que dormia dentro da agência acabou morrendo. E aqui na capital, furtos de cabos de energia elétrica em 2 agências bancárias estão causando prejuízos para a população. Clientes e funcionários são obrigados a suportarem altas temperaturas. Amanda precisava receber o cartão da conta, mas não conseguiu. Eu cheguei aqui e só estava com essa placa aqui de inoperante e eles não estão explicando nada. E o segurança está lá. Na outra agência, que fica a poucos metros, Raimunda também saiu insatisfeita. A gente vem para ter o benefício do que é ser atendido e na hora a gente não consegue, né? O prazo para que as agências do Banco do Brasil e Santander aqui do Renascença ajustassem a refrigeração e voltassem a fornecer um atendimento satisfatório para os clientes termina hoje. Mas até o começo da tarde, nesta agência, somente o autoatendimento estava funcionando. O PROCON vai notificar novamente e caso até de multa, porque o banco não pode ficar sem funcionar, o consumidor não pode ficar sem esse atendimento, que é um atendimento essencial, que não pode parar. O Santander havia informado ao Sindicato dos Bancários que não suspenderia as atividades porque a refrigeração seria feita com ventiladores, mas quem tentou ser atendido não conseguiu. Só aqui fora no autoatendimento, lá dentro não. A falta de refrigeração nas agências, segundo os bancos, foi motivado pelo furto de cabos de cobre. O crime, segundo o Sindicato dos Bancários, é recorrente na Grande Ilha e é muito prejudicial para clientes e funcionários. Sem dúvida alguma, os maiores prejudicados nesse caso são os clientes e os funcionários.
Em relação aos funcionários, o sindicato tem cobrado dos bancos mais segurança, investimento em segurança. Em Açailândia, uma criança de 2 anos de idade morreu após um tiroteio na noite desta quarta-feira. Além da menina, outras 3 pessoas ficaram feridas, entre elas uma gestante. Segundo informações da Polícia Militar, o alvo principal seria um homem identificado como João do Brega, que também foi baleado. Daqui a pouco, o Maranhão ocupa 2º lugar no ranking em resgate de trabalho escravo. E ainda agentes do IMEC fiscalizam brinquedos e artigos infantis em lojas na região metropolitana. Em quase 15 anos, mais de 8.000 maranhenses já foram resgatados em trabalho escravo, segundo o balanço divulgado pelo Ministério Público do Trabalho no Maranhão. O estado ocupa o 2º lugar no ranking, perdendo apenas para o estado da Bahia. Uma operação realizada pelo Ministério Público do Trabalho na semana passada resgatou 22 trabalhadores que viviam em situação análoga à escravidão. 13 deles atuavam na extração da palha da carnaúba, na zona rural do município de São Bernardo. As outras 9 pessoas foram retiradas da construção de uma ponte na cidade de Vargem Grande. De 2003 a 2017, mais de 8.000 maranhenses foram resgatados de situações análogas à escravidão. A maioria jovens que deixam as cidades onde moram em busca de melhores condições de vida. Essa migração pode ser uma migração para corte de cana, colheita da soja, etc. Ou pode ser uma migração mais próxima, né, para a atividade do corte da juquira, né, nas fazendas aqui no Maranhão, para complementar sua renda. Então, a gente sempre diz que é uma economia da precisão, né, quer dizer, a absoluta insuficiência de recursos para garantir a reprodução do seu grupo familiar. O Maranhão é o maior fornecedor de mão de obra escrava no país. 23% dos trabalhadores resgatados em todo o Brasil saem daqui. Gente que é submetida a condições degradantes de trabalho. São encontrados sem alojamento, sem água potável, sem alimentação adequada, sem instalações sanitárias. Por exemplo, às vezes tendo que beber água de riachos ou de poços de cacimba, como nós chamamos aqui. Além de exportador, o Maranhão também tem 9 empregadores na lista suja do trabalho escravo. São empresas ou pessoas que exploram esse tipo de atividade e que no ano passado submeteram 84 pessoas à condição análoga à escravidão. 95% delas eram homens, 33% analfabetas, 34% estudaram até o 5º ano e 83% tinham entre 18 e 44 anos. Se você for olhar as estatísticas do mercado de trabalho no Maranhão, cerca de 1/3 da nossa força de trabalho ocupada, ela é ocupada em atividades agropecuárias, né? Essas atividades agropecuárias são basicamente, muito embora o trabalho assalariado venha crescendo, mas é basicamente agricultura familiar, cerca de 75% do total desse 1/3 da mão de obra ocupada em nosso estado. Até o final deste ano, o Ministério Público deve criar um grupo regional de combate ao trabalho escravo para ampliar o enfrentamento a essa situação. Nós entendemos que parte da justiça, de uma tutela jurídica justa, não é só o conteúdo dela, não é só ela chegar, ela tem que chegar a tempo para que aquela população, aqueles trabalhadores possam ser resgatados ou terem a situação regularizadas pela atuação do Ministério Público do Trabalho. Brinquedos e outros artigos voltados ao público infantil foram alvo de fiscalização durante esta semana em diversos estabelecimentos de São Luís. A operação faz parte das ações do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, motivada pela proximidade do Dia das Crianças. Às vésperas do dia 12 de outubro, data em que se comemora o Dia das Crianças, o comércio em São Luís esteve lotado. Corredores cheios, congestionamento de consumidores, sinal que os pais foram às compras. Paula veio atender um pedido da filha, de 8 anos. Que é um patins da Ladybug, só que eu não acho. E Dia das Crianças só é uma vez no ano, tem que comprar. Já prevendo esse aumento na movimentação de consumidores por conta da data, o IMEC reforçou a fiscalização nos utensílios próprios para crianças. Os metrologistas do Instituto verificam todos os itens obrigatórios, que garantem a segurança para crianças e, consequentemente, uma tranquilidade para os pais. O selo do Inmetro, por exemplo, é essencial.
ficar atento a essas informações que o Inmetro exige para poder só comprar produtos que tiver a certificação do Inmetro, compulsório. E seriam seguros para as crianças? Para as crianças também e para os pais também. Porque tem muitos produtos que a criança pode engolir o produto, pode ter material cortante, aí fica difícil, né? A fiscalização relacionada ao Dia das Crianças, feita pelo Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, teve início na segunda-feira aqui pela capital São Luís, mas já se estendeu para todo o estado do Maranhão. Os agentes metrológicos percorreram estabelecimentos comerciais de rua e nos shoppings. A fiscalização ocorre durante todo o ano, mas é intensificada no período que se aproxima a data em que se comemora o Dia das Crianças. Segundo dados do IMEC, nos últimos 2 anos, 147 lotes de brinquedos foram reprovados, 8% do total fiscalizado. Os 2 itens que apresentaram mais problemas foram berços, 22 unidades, e bicicletas infantis. 36 lotes apresentaram algum tipo de problema. Neste ano, 633 estabelecimentos comerciais que vendem brinquedos foram vistoriados. Em 41 deles foram encontrados produtos com algum tipo de problema. Aí o Inmetro faz a apreensão e notifica o lojista apresentado no prazo de 10 dias a nota fiscal do produto para o Inmetro poder autuar o fabricante e o fornecedor ou importador. Daqui a pouco, aberto edital para lançamento de livros para a 12ª Feira do Livro de São Luís. E ainda, feriado prolongado registra aumento de passageiros no aeroporto de São Luís. O Aeroporto Internacional de São Luís deve registrar um aumento na movimentação de passageiros durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. Até segunda-feira, o terminal maranhense espera receber mais de 35 mil viajantes e 440 voos entre pousos e decolagens. A todo instante, passageiros chegam e deixam o aeroporto de São Luís. A Aurina, por exemplo, está indo para Fortaleza com a família curtir os dias de folga. Curtir com toda a família e a galera aí. Sair da rotina ajuda a descansar a mente, a relaxar. O Gurgel passou a semana inteira em São Luís. Agora está voltando para casa para aproveitar o feriadão. Estava aqui em São Luís a trabalho, vim na segunda-feira, estou retornando aí para curtir o feriado com a família. É chegar e pegar o carro e ir para casa da praia. Feriado é sinônimo de descanso para uns e de trabalho para outros. Esse é o caso da digital influencer Tainara Ogê, que nesta quinta-feira embarcou para a cidade de Blumenau. Minha família toda foi para Barreirinhas passar o feriado lá. Eu estou indo trabalhar, passar 2 dias lá em Blumenau, mas estou empolgada porque ainda não conheço. Então, assim, estou indo mesmo emocionada. O aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado deve registrar um aumento de 1,52% na movimentação de passageiros nesse feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. A expectativa é que até segunda-feira o terminal receba cerca de 36 mil viajantes entre pousos e decolagens. Neste mesmo período, ano passado, o movimento registrado foi de 34.206 passageiros. De acordo com a Associação Brasileira de Agências de Viagem, 2 estados, um da região norte e outro da região sudeste, são os destinos mais procurados neste feriado. Festa católica, que é Belém, com o Círio de Nazaré, e a cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, que é homenageia onde tem a igreja de Nossa Senhora Aparecida. Então o feriado proporcionou às pessoas esses 2 destinos. Para quem não interessa por esses 2 destinos, o Ceará é bem perto e as pessoas aproveitam para conhecer os lugares próximos de São Luís. E a partir de hoje até domingo, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Nossa Senhora Aparecida, com o objetivo de garantir a segurança nas rodovias federais do estado do Maranhão. O fluxo esperado é bem menor do que o observado na última operação, eleições de 2018, por conta da proximidade dos 2 períodos. Mesmo assim, vale redobrar a atenção e ter cuidado na estrada. Alguns serviços em São Luís vão funcionar em esquema especial durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Quem ficar na capital precisa estar atento aos horários diferenciados ou ao fechamento de alguns órgãos. Confira agora o que fecha e o que abre nesta sexta-feira.
As lojas da Rua Grande vão fechar mais cedo, às 2 horas da tarde. Já as do shopping só vão funcionar à tarde e parte da noite, assim como as praças de alimentação e cinema. Lotéricas e bancos não vão abrir e os órgãos do Sistema de Segurança Pública vão funcionar por meio de plantões. A rede pública de saúde também sofre alteração. Somente os serviços de emergência nas UPAs, socorrões e socorrinhos vão funcionar em São Luís. As alterações são por conta do feriado em homenagem à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Até o fim do ano, ao todo aqui na capital, serão 18 feriados, 11 nacionais e 7 municipais. Datas que poderiam prejudicar a economia se não fosse o apelo comercial que muitas delas têm, como o Dia das Mães, Natal e o Dia das Crianças, que também é comemorado amanhã. Geralmente esses crescimentos são de 20% a 30% acima da produção natural dos outros meses, e isso com certeza aquece esse segmento dentro da economia no período. O grande número de feriados tem motivado alterações em alguns setores, como dos supermercados, que costumam manter o funcionamento normal. Segundo o especialista, além de beneficiar a população, a economia do país também melhora. O que acontece com a nossa economia? Todos os dias nós produzimos riquezas, que é o produto interno bruto brasileiro. Então, cada feriado ele prejudica um pouco essa geração, tá? Porém, quando a gente tem atividades econômicas ainda funcionando, tá? E existe a compensação com atividades que são majoradas em termos de utilização, como toda a área de entretenimento e lazer, essa compensação entre o que deixa de ser produzido num dia e o que passa a ser comercializado, acaba ficando de melhor forma. Já está disponível o edital de credenciamento para lançamento de livros de autores maranhenses para compor a programação da 12ª Feira do Livro de São Luís, que ocorrerá no período de 16 a 25 de novembro, no Multicenter Sebrae. A edição deste ano traz o tema Brasilidade na Cultura Contemporânea e o patrono será Graça Aranha. E a partir desta sexta-feira, o Jornal da Difusora começa um pouco mais cedo, a partir de 6h55 da noite. É que amanhã começa a propaganda eleitoral gratuita para o segundo turno, no rádio e na televisão. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.